Salve, salve, minha gente amiga. Estamos de volta. O assunto é esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também pela TV, pela Coprel TV, em outros 36 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. O programa de hoje começa anunciando belas entrevistas que faremos no decorrer da programação de hoje. O Marcelo Caranhato é o treinador vitorioso do Esporte Clube Passo Fundo. Já está nas finais da Copinha, a Copa Tarcísio Flecha Negra. Os nossos parabéns ao Esporte Clube Passo Fundo, que aguarda o seu próximo adversário, que sairá de Grêmio ou São Luís de Ijuí. Vamos conversar também com o pessoal do Passo Fundo Futsal, que nos pênaltis contra o Guarani de Frederico Westphalen conseguiu a classificação para a sequência do campeonato. Conosco também o diretor de comunicação do Esporte Clube Passo Fundo, o nosso colega jornalista Cleiton Vasconcelos, e com o Giba, treinador do Passo Fundo Futsal, o Eugênio Siqueira, que é o responsável pelo setor de comunicação do Passo Fundo Futsal. O Grêmio consolida a sua participação na série principal do Campeonato Brasileiro no próximo ano, mas empatou no último final de semana contra o Tombense fora de casa, faz a última partida festiva em casa e complicam as situações de outras equipes na fase classificatória do Campeonato Brasileiro Série B, ou seja, o Vasco da Gama joga a classificação entre os 4 contra o Ituano. Veja como o futebol tem aquelas suas caixas tradicionais, como diz o narrador, como dizem os entrevistados também. Aquela caixa de surpresas. Já o Internacional consolida a sua classificação para a Libertadores da América e vence o Ceará de virada. Levou um susto enorme. Susto, aliás, que levou também o Esporte Clube Passo Fundo no último sábado, quando enfrentava o Pelotas saiu vencendo, mas a reação veio imediata, a resposta veio imediata num belo gol do jogador do Esporte Clube Passo Fundo e, por conseguinte, está aí a classificação. Carlos Dantas divide a bancada conosco. Tudo bem com você? Tudo bem, Jorge Antônio Guerra, convidados. Último fim de semana histórico para o Brasil. Mais uma eleição para presidente. Agora, eleito presidente, o novo presidente, que vem a Copa do Mundo. E depois da Copa do Mundo, que vem o Natal, porque logo em seguida é Carnaval. Então, gente, vamos vivendo a vida do jeito que ela se apresenta. Há grandes decisões de fim de semana em Passo Fundo. E graças a Deus, só alegria. O Passo Fundo classificando para a final da Copa do Tarcísio, aí, né? Essa copinha da federação. E no futsal, bicho. Se não é a torcida e mais a raça dos jogadores, a coisa ia ficar complicada. Mas a torcida e a raça dos jogadores, comandada pelo Douglas Bess, fez a diferença e ganharam nos pênaltis da boa equipe do Guarani de Frederico Westphalen, seu Jorge. Nós vamos a um breve intervalo e voltaremos depois dos comerciais. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limp Sul.
limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Estamos de volta. O assunto é esporte na sua TV Passo Fundo. Canais 26 e 526. Cleiton Vasconcelos é o assessor de imprensa do Esporte Clube Passo Fundo. Como é que está se vendo nesses primeiros 30 dias de muita emoção lá no Vermelhão da Serra? Bom, Jorge, prazer de novo em ser convidado para participar do teu programa aqui junto com o Carlos Dantas, também o Fernando ali na técnica. Olha, são dias de bastante trabalho, muitas viagens. Teve essa viagem, por exemplo, desgastante para Pelotas que fizemos na última semana, mas teve também a viagem lá para Três Passos, teve para Santa Maria, enfim. Trabalho, porque o objetivo está sendo atingido, cada vez passando de fase, e também, fazendo com que os nossos personagens que compõem ali o Esporte Clube Passo Fundo, no nosso caso, também consigam aparecer aí e contem um pouco dessa história para a nossa comunidade através dos meios de comunicação, e é por isso que estamos aqui hoje, Jorge. Muito bem, fazendo companhia, como é de praxe, aos entrevistados, porque ele é o representante do setor de comunicação do Passo Fundo. Marcelo Caranhato, que surpresa você teve depois da vitória em Pelotas, 1-0 lá, saiu vencendo por 1-0, porque era outro jogo. É jogo de 180 minutos, a primeira parcela, a primeira parte, os 90 minutos, havia acabado com a vitória fora de casa. E daí? Como é que você reagiu? Como é que reagiram os seus comandados logo no começo da partida? Bom, primeiro agradecer pelo convite, é um prazer participar novamente do programa, dividir a bancada com vocês. A gente sabia das dificuldades que ia enfrentar nessa competição, Eu acho que a gente pode citar alguns jogos difíceis, alguns jogos que a gente teve que superar, muita superação, para chegar até esse jogo contra o Pelotas. Um jogo que a gente entendia que tecnicamente as duas equipes se equivaliam muito, e seria nos detalhes, a equipe mais organizada, mais madura, poderia levar vantagem e chegar à final. Foi o que aconteceu, nessas duas partidas, nesses 180 minutos. O Passo Fundo foi melhor, foi mais equilibrado, foi mais maduro, e por fim a gente conseguiu essa tão sonhada vaga final da Copinha, Copa Rio Grande do Sul. Você está quase que batendo um recorde de invencibilidade como treinador pelo Esporte Clube Passo Fundo, Exatamente, Eu até levantei esse assunto essa semana, e aí o Cleiton, nosso assessor de imprensa, foi atrás para averiguar isso aí. A gente conseguiu chegar aí uma marca histórica no clube, Mas se deve a um trabalho conjunto de uma equipe, Comissão técnica, direção, funcionários, atletas, porque sozinho dificilmente a gente conquista alguma coisa na vida, Então espero que a gente possa continuar fazendo história, fazendo a alegria do torcedor do Passo Fundo, porque esse era o intuito quando a gente chegou na cidade. Professor, meus cumprimentos pela classificação para a final. O Cleiton me passou aqui, O maior número de vitórias que o Passo Fundo teve foi em 86, 9 vitórias seguidas. Aliás, agora, em 86 fez uma campanha esplendorosa, Sim. E agora está fazendo outra esplendorosa, mais ainda. São 11 jogos. Só falta o coroamento com a classificação para a Copa Brasil. Professor, uma dificuldade que não depende do senhor. O Passo Fundo em 2, 3 jogos, os primeiros 10 minutos entrou desligado. Em 2 jogos, o goleiro evitou o gol assim, tipo a 1 minuto, 2 minutos. E contra o Pelotas, aconteceu o crime. A sorte que conseguiram reagir a equipe, Quando você
chega a jogos decisivos como esse que a gente vem enfrentando, há alguns elementos extras, né, dentro da partida, que são a pressão, a tensão. Você precisa trabalhar muito o lado mental dos atletas, né, porque a gente sabe que está se aproximando da grande decisão, do grande objetivo que a gente traçou na temporada. E aí você vai enfrentar dificuldades além do adversário, que é muito competente e foi muito qualificado. A tensão, a pressão, jogar em casa, onde você precisa diminuir a margem de erro para que você possa ser vencedor. Então, a cada dia que passa, a gente está aprendendo a mais jogar esse tipo de jogos, né? Eu sempre falo para eles que a gente precisa deixar um pouco essa carga de tensão e de pressão fora do campo e ter um pouquinho mais de prazer jogar dos jogos decisivos. A gente lidar melhor com essas situações que acontecem em jogos que você não pode errar, né? Que você precisa ser eficiente e competente para eliminar grandes adversários e chegar a essa tão sonhada final que foi possível só pela entrega dos jogadores e pela organização, pela maturidade que nós tivemos nesses 2 jogos. Eu deixo com o Cleiton Vasconcelos uma pergunta para o treinador. Você que vive o dia a dia ali com a comissão técnica. Bom, Marcelo, ao que se deve, principalmente, essa chegada final? Levando em consideração que lá no início da competição eram quase 30 times inscritos, alguns deles não entraram em campo, teve time que entrou e não concluiu a jornada, mas enfim, né, lá no início eram quase 30 times, desses 30 sobraram 2, um deles é o Passo Fundo. Ao que se deve isso? Olha, se deve a um planejamento, a sequência de trabalho, manutenção de elenco, né? Esse era um grande objetivo nosso quando a gente chegou ao Passo Fundo, lá no início de janeiro. Montar uma equipe forte, né? Uma equipe de trabalho forte e uma equipe de atletas que pudesse dar conta do recado das 2 competições. A gente conseguiu fazer um belo trabalho no acesso, né? Deixamos de coroar no último jogo, na semifinal contra a Avenida, mas também fizemos uma excelente campanha, ficamos 13 jogos invictos, né? Uma campanha espetacular que faltou, lógico, a cereja do bolo para ser coroada com acesso. Mas aí nós tivemos uma reunião com a diretoria, né? E aí foi uma das coisas que eu citei para a diretoria para permanecer no clube, era a manutenção de elenco. E aí a gente conseguiu manter grande parte do elenco, contratou jogadores pontuais, jogadores que vieram para agregar, né, em qualidade técnica, e hoje o trabalho está sendo reconhecido, né? Mas por todas essas situações que eu acredito muito, né? E o futebol brasileiro dificilmente lhe permite uma sequência de trabalho, né? Manutenção de elenco, a cada competição você está reformulando o elenco, mudando a comissão técnica, e eu acredito que fica mais longe dos objetivos, mas enfim, acredito que acertamos em cheio, mais uma campanha espetacular. Conseguimos reconquistar a confiança do torcedor, né, da credibilidade da marca Passo Fundo, e eu espero que a gente possa ter um fim melhor ainda, coroar isso tudo com o título da Copinha. Para não ficar no quase, o que precisa fazer o treinador e os seus jogadores? Porque o Passo Fundo ficou no quase para subir à especial do próximo ano. E agora, o jogo da decisão contra o São Luís. Vamos analisar. Que seja contra o São Luís de Juí, que já é uma equipe da divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul. Olha, eu tenho um pensamento um pouquinho diferente da maioria assim, que analisa futebol. Eu vejo futebol como uma empresa normal, né? O ano passado, o Passo Fundo ficou 1 gol para cair para a 3ª divisão. Era uma empresa, no caso, fazendo uma analogia, uma empresa falida, né? Quando a gente chega, você precisa ajeitar a casa, né? A empresa, ela precisa parar de dar prejuízo e depois dar lucro. Então, às vezes você analisa assim, poxa, mas ficou no quase da divisão de acesso. Não, resgatou muita coisa na divisão de acesso, muita coisa. Resgatou o torcedor, né, a credibilidade que o Passo Fundo tinha deixado para trás, se tornou uma equipe forte, respeitada. Pela primeira vez, desde essa época que eu venho jogando, trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo a diretoria e o treinador do Pelotas dizer que alguém é favorito quando joga contra eles. E isso foi uma marca resgatada na divisão de acesso. Então, mais uma vez, a gente está fazendo uma bela campanha. Infelizmente, só ganha um.
né? Só vence você pode colocar 10 Liverpools, 10 Manchester City, vai ter um vencedor só. E eu espero que seja nós. Mas assim, a gente não pode deixar para trás o trabalho que foi realizado, né? Nós queremos o título e vamos trabalhar pelo título. Mas se isso não acontecer, nós precisamos lembrar que foi feito um excelente trabalho, que esse trabalho tem que ser mantido, porque senão o ano que vem tem dificuldade de novo, né? Tem problemas de novo. Então, o futebol, ele precisa ser mais, de uma maneira mais coerente, né? Não pode ser mais passional, só na emoção. Exatamente, como uma empresa, né? A gente não pode, às vezes, colocar uma avaliação de uma competição toda, de um ano inteiro, em cima de uma partida, né? Nenhuma empresa faz isso. Eu, pelo menos, acredito nisso, né? E espero que a gente possa coroar todo esse trabalho que está sendo feito com o título, porque é merecido pelos atletas, pela comissão técnica, pela diretoria que vem nos dando uma ótima condição de trabalho, e a gente precisa dar um retorno, né? E o retorno no futebol é título. Gostei porque você englobou diretoria, comissão técnica, jogadores e o treinador, que é a primeira pessoa para orientar todo esse trabalho que está sendo realizado. Vai, Dantas. A pergunta que eu tenho para o senhor: eu sei que o seu grupo está fechado, né? Na reta final é aquele grupo que o senhor manteve a base e acrescentou algumas contratações. Mas, por exemplo, agora tem Janderson e Wilson Júnior com lesão. O Wilson é o mais complicado, grau 2, no mínimo 15, 20 dias. Voltou do São José o Gui Vieira, que vinha bem o ano passado e fez um trabalho relativamente bom no São José. Ele não está sendo aproveitado, professor? Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Teria um reforço, eu acho dizer assim. Grupo fechado só existe com vitórias. Só com vitórias. Esquece. Cada um tem seu objetivo. O futebol é um lugar que tem muita vaidade, muitos interesses individuais. E cabe ao treinador tentar fazer uma gestão suave, uma gestão onde possa minimizar essa questão da vaidade. E uma coisa que ajuda muito o treinador é vitórias. Vitórias. Tem que vencer, porque senão você tem problemas internos, né? Em relação ao Guilherme, é difícil, responder pergunta de jogador individual. Eu tenho um grupo de 27 atletas. 27 atletas. Eu tenho o Baiano, eu tenho o Cássio, que está no departamento médico, eu tenho o Lucas, que não vem sendo aproveitado, eu tenho o Arthur Sananduva, que agora teve uma pequena lesão que pode voltar. Eu tenho N jogadores que vêm atuando e vêm nos ajudando desde o início da temporada. Eu não gosto de falar individualmente sobre atleta, se está merecendo, se não está merecendo. São critérios do treinador, e a gente tenta ser o mais justo possível, né? Hoje, alguns jogadores chegaram do São José de Porto Alegre, um deles foi o Guilherme, foi o Tylon, foi o Jesus. São jogadores que começaram uma nova pré-temporada agora há pouco tempo, né? Eles treinaram, acho que uma semana no São José e chegaram ao Passo Fundo. Nós tivemos a situação do Jesus, do zagueiro que era do São José, que ele chegou com a intenção de jogar, entendeu? E nós tínhamos uma equipe montada, uma equipe estruturada. Já andando. Isso. E no terceiro jogo ele pediu para ir embora, porque ele não foi aproveitado. Não. Então, brincando comigo. Não, e eu entendo ele perfeitamente, né? É melhor o atleta, quando está insatisfeito, sair do clube do que causar o problema. Eu acho que, enquanto ele esteve no Passo Fundo, ele foi muito profissional. Mas... E até foi mais profissional quando pediu para sair. Exatamente. Parabéns. Entendeu? Porque não tem como você atender a todos os... Só 11 jogos. Os individuais. Só jogam 11. Nós temos 27 atletas, né? 11 são jogadores que a gente escolhe para colocar em campo. Alguns vão como opção no banco de reserva. E outros vão ficar de fora. É impossível agradar todo mundo. E espero que a gente seja o mais justo possível. Eu sei que o senhor é justo, porque o senhor já tem um grupo montado e veio lapidando esse grupo. Exemplo, esse jogador, né, que é o que fez o gol, o Lagoa. Matheus Lagoa. Matheus Lagoa. Não vinha bem, ia meio que se arrastando de uma hora para outra. Na hora mais importante, ele surgiu bem. E eu só perguntei do Gui, porque é uma prata da casa que surgiu nas categorias de base. Depois foi emprestado ao São José. Claro, se ele vem, a temporada já está andando, vai ter que jogar muita bola para chegar, entrar e ser titular ou pegar banco. Eu entendo sua posição. Exatamente. E em questão do Matheus Lagoa, tem jogadores que você vê que tem uma condição técnica que, no momento ideal, ele vai te ajudar. O treinador, às vezes, ele
condenado e julgado de uma maneira muito errada, assim, sabe? Porque só ele convive o dia a dia com o atleta, só ele sabe convive... dos bastidores, né? Exatamente. Mas eu tenho certeza que nesse jogo, né? Nesse jogo contra o Pelotas, todo mundo pedia a entrada e a titularidade do Matheus Lagoa. Mas eu sei que não eram todos. Ou, aliás, era a minoria. Só que no momento bom do futebol, todo mundo se acha no direito de opinar, né? Mas, se fosse ao contrário, hoje eu estaria respondendo a pergunta: por que eu mantive o Matheus Lagoa em campo? Essa é a vida do treinador, né? É porque depois do fato consumado, é muito fácil fazer uma análise fria, calculista, sobre tudo que está acontecendo. Mas eu tive muitos problemas. O Matheus foi um atleta que eu insisti com ele. Às vezes o treinador tem que ser até um pouquinho teimoso, assim, sabe? Para você ter um resultado ali na frente. Mas a gente sabe a trajetória do Matheus Lagoa, a gente sabe o quanto ele pode produzir. E mais uma vez, quando você fala individualmente, você acaba cometendo injustiça. A gente tem tantos outros jogadores que deram uma resposta positiva, né, nessa competição, e que eu tenho certeza, esses jogadores que estão como opção hoje no banco de reserva, o Romeu vem entrando todo dia, né, todo jogo, e vem dando conta do recado. O Cássio foi titular até ontem, por uma questão de lesão, acabou ficando de fora. O próprio Arthur Sananduva era o titular, agora vai ter que esperar o seu momento novamente para voltar à equipe. Então a gente tenta gerenciar da melhor forma possível, né? Usando critérios, tentando ser o mais justo possível. Às vezes não vai, sabe, a gente vai ser incompreendido por algumas partes, mas é a nossa função, o nosso trabalho. Quando a gente ganha, tá tudo bem. A gente acerta. Com os mesmos jogadores, com o mesmo sistema tático. Senão a torcida burro. E quando perde é assim. O dia seguinte do treinador de futebol sempre é o mais importante. E isso para mim é bom porque a gente nunca entra numa zona de conforto, né? Ganhou hoje, tem que ganhar amanhã, porque senão vai ser contestado, vai ter alguns problemas. E aí, essa questão também de problema interno. Só tem grupo fechado quem ganha. Só quem ganha. Quando você ganha, todo mundo se acha justiçado. Agora, quando perde, porque eu tinha que jogar, porque o jogador que está jogando no meu lugar, ele é inferior a mim, porque se eu tivesse naquela jogada eu tinha definido, porque, poxa, o treinador não gosta do meu perfil. Bom, enfim, é assim. Quem mora na aldeia conhece os caboclos, né, Marcelo? Vamos projetar o Passo Fundo para os 2 jogos finais. Se for contra o São Luís, tem que ganhar e precisa fazer resultados. Você tem preferência de jogar em casa a primeira ou fora de casa o primeiro jogo? Na verdade, preferência a gente não tem, né? O que facilitaria o nosso caminho era ter o Grêmio, porque aí automaticamente a gente já teria a Copa do Brasil. Exatamente. A vaga da Copa do Brasil assegurada. Mas, enfim, independente de quem vem agora na final, a gente sabe que vai ter muitas dificuldades, que a gente vai ter que jogar o nosso melhor futebol, né? Tá muito concentrado. Independente se o primeiro jogo for em casa ou fora, se você fazer o primeiro jogo em casa, você vai ter que levar uma vantagem para o segundo jogo, né? Para criar uma dificuldade maior para o adversário. E se fazer o primeiro jogo fora, o segundo em casa, você tem que fazer se impor, né, e ser o protagonista de uma conquista como essa. Você, independente de onde você joga, você tem que se impor. Cleiton, o primeiro jogo, se for contra o São Luís, pode ser fora de casa ou vai ser em casa? Pode ser, depende do resultado de São Luís e Grêmio, certo? Se São Luís e Grêmio empatarem e o São Luís passar nos pênaltis, a soma de pontos do São Luís ela é inferior à do Passo Fundo e o primeiro jogo passa a ser em Ijuí e o segundo em Passo Fundo. Se o São Luís passar nos 90 minutos, uma vitória simples, aí o São Luís fica com a maior soma de pontos e o primeiro jogo seria em Passo Fundo e o segundo lá em Ijuí. Contra o Grêmio, qualquer situação, o segundo jogo seria em Passo Fundo com o primeiro jogo lá em Porto Alegre. Conclamamos então o público torcedor para ficar alerta, não é, o Marcelo Caranhato? E dê uma resposta também, porque a resposta do Passo Fundo, dos seus comandados, está sendo dada até o presente momento e temos a mais absoluta convicção. O Passo Fundo vai para a finalíssima e vai classificar para a Copa do Brasil
de 2023 para manter esse mesmo plantel, para manter esse mesmo treinador que está dando a resposta ao público torcedor. O que a gente pede é que o torcedor possa comparecer em maior número, que possa nos incentivar. Acho que é uma motivação extra para os atletas que estão em campo, né? E a gente vem sentindo essa falta do torcedor. Pouca gente vai ao estádio, né? Numa semifinal de competição. A gente esperava mais, a gente criou uma expectativa de ter no mínimo 3, 4 mil pessoas, né? Infelizmente, não sei se deu 1.000 pessoas. Mas eu acredito aí que na final o torcedor vai comparecer, vai nos ajudar, vai nos apoiar. E vai ser um bônus extra aí, para que a gente possa fazer um grande jogo e conquistar esse título. E uma combinação com São Pedro também, não é? Porque quando não esfria, chove, momentos antes da realização do jogo. Mas é que o gramado que tem em Passo Fundo, isso aí é um mero O gramado, é o melhor gramado interior. O gramado tudo bem, mas o torcedor não vai para o gramado, ele vai para as acomodações do estádio. Nessas alturas, o Passo Fundo, sendo neutro ou não, claro que o torcedor vai comparecer. Mas, chegando ao final, já estou dando a minha saudação para o professor, a saudação ao presidente Volney Trapasson, aquele abraço, boa sorte. Sabe com quem que eu acho o presidente Volney parecido? Com o Bolsonaro. Quando ele anda para aqueles lados de longe, tu olha assim, pensei que era o Bolsonaro, mas ele é bem parecido, mas de longe só. Aquele abraço, boa sorte, Passo Fundo. Muito bem. Caranhato, a sua saudação final. Obrigado aí pelo convite, aí, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre Passo Fundo. E a gente fica à disposição de vocês. Espero mais uma vez aí conclamar o torcedor que compareça ao estádio Vermelhão da Serra e possa nos ajudar aí rumo a esse título inédito, uma conquista que seria fundamental para coroar o grande trabalho que foi feito esse ano. Muito bem. Parabéns até o presente momento pelo trabalho que você está está realizando no Esporte Clube Passo Fundo. Os nossos cumprimentos e agradecimento também ao diretor de comunicação, Cleiton Vasconcelos. Boa sorte nos próximos 2 jogos e que a alegria esteja presente lá no Estádio Vermelhão da Serra. Nós vamos a um breve intervalo, voltaremos já com o segundo bloco do programa. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Conforme havíamos anunciado no começo do programa, neste segundo bloco o assunto é futsal, é Passo Fundo Futsal. Conosco o treinador do Passo Fundo Futsal, Giba, nada mais, nada menos do que o Gilmar André Teles de Souza. Olha, nome de artista, hein? Gilmar André Teles de Souza. Na companhia dele, o assessor de comunicação e divulgação do Passo Fundo Futsal,
o Eugênio Siqueira. Fiquem à vontade, porque nós estamos satisfeitos em tê-los aqui e saber que o Passo Fundo Futsal, a duras penas, está classificado e classificou em cima de uma boa equipe de futsal, que é o Guarani de Frederico Westphalen. A nossa saudação, a sua saudação aos telespectadores e aqueles simpatizantes da equipe que você representa nesse momento. Obrigado. Queria primeiro agradecer o convite, né, de estar presente. O convite tinha sido feito pelo Dantas em outras oportunidades. Finalmente ele veio. Não havia conseguido. Uma balaca! Né? Não fechava, né? Compromissos profissionais não deixavam. E hoje aqui em Passo Fundo, treinando a equipe, esse convite foi um momento muito adequado, né? Já que a gente vem de uma vitória, é sempre bom a gente estar presente quando vem de uma vitória, não que a gente fuja das responsabilidades, mas um momento bom da nossa equipe, e isso é importante também. Obrigado pelo convite. Não foi fácil, hein, contra o Guarani. Nós sabíamos que íamos enfrentar uma equipe muito difícil de ser batida, uma equipe que na primeira fase não conseguiu um encaixe, haja vista a colocação, a 7ª colocação. Nós ficamos em segundo na tabela, mas eu conheço bem o trabalho do treinador da equipe deles, um trabalho sólido há mais de 2 anos à frente. A gente sabia que ia encontrar essas dificuldades, mas conseguimos impor nosso ritmo aqui dentro, fazer um bom jogo no tempo normal, na prorrogação. Fomos superiores também, não conseguimos fazer o gol para vencê-los no tempo, na prorrogação, nos últimos 10 minutos, mas fomos felizes nas cobranças de penalidade máxima e nas defesas do nosso goleiro também, né? Giba, antes de nós dar continuidade sobre o jogo especificamente, sobre a participação do Passo Fundo Futsal, a tua origem, é sempre bom passar para o torcedor, né? Você que que vem lá do Grêmio Niterói, do bairro Niterói, de Canoas. Onde é que tu começou a tua carreira e depois quais as outras equipes que tu passou? Eu comecei no Barcelona de Canoas, do bairro Niterói, né, que é uma escolinha de futsal. Tive passagem por equipes de futebol de campo também, mas sempre nas categorias de base. E dali para frente comecei a ir ao interior, né, onde tive passagem pela Enxuta, Galera, Atlântico, Ubra e outras equipes. E vim parar aqui como jogador, né? E aqui fixei minha residência, conheci minha esposa, tenho minha família aqui e hoje me sinto já um cidadão passofundense. Você, quando foi chamado pelo Passo Fundo Futsal, estava em atividade ou não? Eu estava no Campo Mourão Futsal e de lá tinha rescindido o contrato e se deu uma troca, né? O treinador daqui foi para lá e eu vim para cá. Tive alguns convites. Foca? Foi o Juninho. Ah, sim. Quando assumiu tá falando como treinador, o comando técnico. Eu entendi como jogador. Como jogador, quando eu vim para cá, eu estava no Galera de Nova Prata. De Nova Prata, onde tínhamos sido... alcançamos o 3º lugar, se eu não me engano, perdendo no gol de ouro naquela época, né? Jogar é uma coisa, treinar é outra, né? É bem diferente. E a gente tem que sair de dentro das quadras, porque a gente carrega muito aquilo que podia ser feito, como se faz, e é bem diferente. Então a gente precisa também treinar fora da quadra. No primeiro bloco, o Marcelo Caranhato deu uma definição: trabalhar com um grupo de 27. Você está trabalhando com um grupo também bem avantajado, né? Nós temos um grupo de 17 com alguns... A futsal é bastante, né? Geralmente a gente trabalha com um grupo de 16, não é muito. Não é muito, é um grupo que nós temos alguns meninos da categoria de base também que fazem parte do nosso elenco. E aí tu já tirando ali, já dá o grupo que vai para o jogo, né? Dá 14, 15 atletas. E o Eugênio Siqueira, como elemento da divulgação, setor de comunicação, como é que está se sentindo lá no Passo Fundo Futsal?
Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, Jorge, também ao Dantas. O trabalho ali é uma equipe, né? O trabalho de divulgação, eu faço mais a parte de imprensa, junto comigo na comunicação tem as gurias, a Luana, a Fernanda, a Vanessa, que fazem a parte de marketing. Então fica muito mais fácil uma equipe tão qualificada poder ajudar a fazer esse trabalho de divulgação, poder levar o que acontece com o Passo Fundo Futsal até o conhecimento da sua torcida, preparar também o jogo, porque o jogo só, por si só, já é um atrativo. Então, tu criar outros elementos que possa transformar a partida num evento. Eu acompanho vocês através da matéria enviada para o Jornal Nacional de Passo Fundo. Gostaria de receber esta mesma matéria aqui, nós como integrantes do Departamento de Esportes da TV Passo Fundo, não é, Dantas? Sinto-me com a orelha puxada e pode deixar que a gente vai fazer isso. Não, mas só que eu acho que eu tentei passar seu e-mail. No meu e-mail eu recebo as matérias da assessoria de imprensa. Isso, a gente criou uma lista com os veículos de imprensa. Mas é só acreditar. Só para o senhor saber, Eugênio é filho do nosso querido, que já nos deixou, Serjão, que foi roupeiro no auge daquela grande equipe da UPF Futsal. Então, hoje ver o filho do Serjão aí progredindo, sendo assessor, não só assessor, seu Jorge, ele derrubou. Ele narra mais de 2 horas sem parar futsal, que eu já vi pelo Facebook. Então, se liga que a geração nova está chegando. Narrador. O senhor nunca escutou, mas eu já assisti. E o trabalho que você está fazendo lá para atrair o torcedor? É difícil ou não? É difícil, né? A gente tem uma competição muito grande aliás, um desafio muito grande de trazer o torcedor, né? Hoje, além do torcedor, tem os conselheiros do clube, então a gente tem que mobilizar esse pessoal para poder sempre manter o ginásio cheio, o ginásio lotado. Afinal, um dos principais trunfos do Passo Fundo Futsal é a sua torcida. O Dantas, que está sempre acompanhando lá as partidas, pode conferir de perto a importância do torcedor dentro do ginásio. E eu, na transmissão, tento trazer essa emoção que acontece do ginásio, do caldeirão do SESC Senat, como eu chamo, para quem está acompanhando a audiência ali nas redes sociais. Aliás, o Dantas faz um belo trabalho de reportagem. E ele estava lá no jogo contra o Guarani de Frederico Westphalen. Vamos a esta reportagem do Carlos Dantas. Ele faz um recuo mais atrás, está jogando com o Douglas Beiso aqui do lado direito com o Gui Canhoto, passe na frente pro Pato, vai tentar de primeira, o chute! Gol! Passo Fundo Futsal abre o placar com o Pato! Ele tenta se livrar da marcação, inversão de jogada com o Nico mais uma vez, pressiona o Vini, antecipando a marcação, roubada de bola! Gol! Passo Fundo Futsal marca mais um com o Vitinho! E mais uma vez a equipe do Guarani, lançamento para o Maurício dentro da área, tentou de calcanhar! Gol do Guarani! Ele e o Ureia. Autorizado o Matheus, partiu a cobrança! Gol do Passo Fundo Futsal! Everton contra o William, Everton bateu, pra fora! Bateu pra fora o camisa número 11 do Guarani! Autorizado o Gui Canhoto, partiu, vai com a canhota, Gui Canhoto bateu, Ureia defendeu! Autorizada a cobrança, olha ali, partiu, bateu, é gol! Gol do Guarani, Wagner! Autorizado, partiu. Tá lá o Xerifão, bateu forte! Gol! Passou fundo futsal com Douglas Beiso na frente. Autorizado, partiu, bateu! William! William faz a defesa! Autorizado para cobrança, 2-1, Passo Fundo, Rômulo, bateu! Gol! Passo Fundo, 3, Nico, autorizado, partiu, bateu Nico! William! William! William, paredão, Passo Fundo classificado! Passo Fundo classificado! Vence nos pênaltis o Passo Fundo Futsal! Vence nos pênaltis graças ao paredão, William! Faz a festa ao torcedor de Passo Fundo! Douglas Beiso, capitão da equipe, parabéns pela classificação, mas que vitória suada, que há muito tempo eu não vi aqui no futsal Passo Fundo. É o gauchão, né? O gauchão é
briga, intensidade. A gente sabia que tinha que fazer um jogo consistente, né? Conseguimos ganhar no tempo normal. A prorrogação a gente estava mais concentrado, tenso, né? Mas a gente conseguiu levar para os pênaltis e na felicidade a gente sabia que tinha que ter responsabilidade. Conseguimos consagrar a classificação. Eu acho que isso a gente deve à torcida. Esse jogo passou muito por eles. Então essa classificação vai para eles, para os nossos familiares que estão sempre do nosso lado. A gente não vem fazendo grandes jogos fora de casa, mas dentro de casa a gente é forte. Agora é trabalhar para a gente chegar nas quartas de finais mais forte ainda para a gente seguir na competição. Tocou num ponto fundamental. A equipe estava no limite, mas essa energia que veio da torcida foi que fez a equipe superar. Na verdade, como eu falei, é desgastante, você tem que correr atrás, né, do resultado adverso. Mas como eu falei, cansaço, a motivação vem de fora e isso faz com que a gente corra cada vez mais. E agora a gente comemorar e descansar que a gente vai ter, eu acho, um enfrentamento mais difícil ainda, então a gente tem que concentrar e trabalhar mais para seguir na competição. Jogador 4 do futsal, seu filhinho no colo, comemorando a classificação. Que joguinho complicado, né, professor? Jogaço, né? Sabíamos que essa dificuldade nós iríamos encontrar pela qualidade do adversário que tinha do outro lado, né? No jogo passado já tinha uma derrota, já enfrentamos isso aí, né? Então nos preparamos muito para ganhar o tempo normal e sabíamos que ia ter a prorrogação, né? Infelizmente não conseguimos matar a prorrogação, teve esse sofrimento aí para nós, pro torcedor aí, mas graças a Deus deu tudo certo. E é pela torcida, pelos atletas, comissão, por isso aqui, ó, pela minha família que está sempre. Como é que é o nome? Vicente e a Carol, que estão sempre comigo em todos os momentos aí, torcendo, sofrendo. Nervosismo em casa estava grande, mas eu falei para ela que no final ia dar tudo certo. A motivação da torcida e da família supera limites. Com certeza. Se não são eles, a gente tem horas que é muito difícil, como estava agora. Eu já tenho uma experiência por rodar em alguns cantos, mas jogo igual esse aqui, a gente sabe que não é fácil, que é a tensão, que o nervosismo, aquele frio na barriga, mas como eu falei, graças a Deus deu tudo certo, é por nós, é por eles, é pela torcida. Matheus Gaúcho, goleador, símbolo de raça, de pegada, jogador manhoso, cascudo, e é nessa hora que um jogador do teu tipo faz a diferença, né, Matheus? Acho que o grupo todo está de parabéns. A gente sabia da qualidade da equipe dele. Mas a gente também sabia da nossa qualidade. A gente sabia que a gente é muito forte aqui dentro de casa. Conseguimos vencer no tempo normal. E a prorrogação é vontade, é dedicação. Acho que a gente até impôs um ritmo de jogo bom. Eles pararam em falta, era mais fácil. Só que a bola não quis entrar e foi sofrido nos pênaltis. E a gente trabalhou muito pênalti. Trabalhamos menos lá. As 2 semanas dos matas a gente já começou a trabalhar os pênaltis, porque a gente sabia que poderia ir para uma eventual penalidade. E graças a Deus conseguimos uma vitória, porque a gente trabalhou muito bem, a gente também trabalhou muito bem a cobrança. Todo mundo parabéns, agora descansar. E o objetivo do segundo futsal é pelo menos estar na semifinal. E a gente sabe que a gente tem qualidade de chegar na final, como a gente já chegou. Todo mundo parabéns, descansar, aproveitar hoje. Com essa galera, com essa turma. Parabéns. Só agradecer a torcida aí que fez uma festa linda, sem violência, sem nada. Tá todo mundo frisando no futsal do Rio Grande do Sul aí. Só agradecer, obrigado. Beleza, hein, Dantas? Não, se o Jorge, que me chamou a atenção nessa partida foi a torcida. Aquela charanga da Vila Luísa lá com a Paula comandando e mais a Força Jovem fez a diferença. O que falta para o Passo Fundo de treinador sobra no futsal. E é uma vergonha que nós não temos um ginásio municipal. Ponto. Era para vir hoje o presidente do Gaúcho aqui e eu ia perguntar o que querem com aquele ginásio o Gaúcho. Já era para o município ter
pego de volta, exercido atividades lá dentro, até com as escolas municipais. Tá lá aquele elefante branco dormindo na coxilha, branco e verde agora. Então, alguém tem que fazer alguma coisa. Ainda menos mal, que eu acho que até julho sai o ginásio do Clube Comercial, lá na saída, na sede campestre, e nós vamos ter futsal lá com qualidade em termos de ginásio, porque não tem condições nem para a imprensa, nem para ninguém, fica sobrecarregado. Se o povo de Passo Fundo não é educado, no último jogo, por exemplo, rente as redes, junta o jogador. Isso aí eu me lembro do tempo do Ser César e Birubá, 30 anos atrás. E nós estamos ainda nesse tempo, com a palavra município, se quiser contestar. Giba, dos treinadores que tu passou, qual o que mais te marcou e que tu, na hora de aplicar uma jogada, hoje, claro que tu te atualizou bastante, e tu relembra, me lembra que o professor falava disso, aquilo, e tu tenta passar para os teus comandados hoje? Eu costumo dizer que eu peguei um pouquinho de cada um. Claro que da parte defensiva tu vem com um, da parte ofensiva do outro, bola parada tu traz um pouquinho de cada um. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores e entre eles quais? Renomados. Eu tive o Totonho, que foi um dos grandes, Foca, Paulinho Sananduva, Jarico, Barata. Então, eu tive treinadores, Paulinho Cardoso, que hoje ainda está no mercado. Paulinho Cardoso. Então, eu trabalhei com vários e bons treinadores. Banana não, só tive não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Mas entre esses treinadores aí, na parte ofensiva, o Totonho foi um dos que mais eu trago coisas dos trabalhos que ele tinha. Então, tu pega um pouquinho de cada um, né? Sistema defensivo, tu vai atrás de um, atrás de outro, mas tu tem que criar a tua própria identidade, né? E hoje, graças a Deus, eu já tenho criado essa minha identidade. Que é a raça e pegada, né? Tem que ser. Foi o que a gente viu nesse jogo, hein? Eu acho que não pode fugir disso. Claro que o controle de bola, eu gosto de um jogo apoiado, um jogo de posse de bola, mas tu não pode perder o foco e a determinação e a vontade de vencer sempre. Isso a gente passa para os atletas. Eu quero aproveitar a oportunidade para enviar um abraço para o nosso ex-colega, hoje representante jurídico do Hospital São Vicente de Paulo, que é o Dr. Marco Matos. Que você tenha muita saúde, meu irmão, e que continue ligado aqui na TV Passo Fundo. Sabe quem é que ele mandou um abraço? Já que o senhor está na sessão Maguila, trabalhou com o senhor Dr. Hugo Bittencourt. Diz que foi seu repórter, disse que não era fácil ser repórter trabalhar com o Jorge Queiro. Grande figura, realmente. O senhor era muito rápido. Doutor Hugo Bittencourt. Mas eu vou voltar a falar com o colega, não é? O colega é o Eugênio, que está ali... Não, mas o entrevistado é o Giba, senhor, só para avisar ele. Assessor, não posso? Ele é o assessor da imprensa. Não posso. O Giba vem aqui, vai ficar assistindo o titular do programa aqui. O titular do programa sou eu. Mas eu vou pedir licença para ele. Eu me arrebento para conseguir o Giba. Mesa, né? Eu me arrebento para conseguir o Giba, ele quer entrevistar o Eugênio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar de ser o âncora do programa e vou render então só vou avisar que o entrevistado é o Giba. Aliás, faz muito tempo que o Dantas continua querendo jogar bola nas Não é jogar bola, tem que... Olha aqui, o homem veio dar um conhecimento bárbaro do futsal. Me permite? Tá, pergunta para o Eugênio então. Me permite? Você apaixonou pelo Eugênio? Ai, meu Deus do céu, hein? Ai, meu Deus do céu. Que drama, hein, seu Jorge? Olha, para carregar nas costas é um peso danado. Vamos lá. Eugênio, você está projetando o próximo jogo do Passo Fundo Futsal? Sim, a semana a gente está até conversando e monitorando o que acontece com a Liga Gaúcha. Há uma das partidas de oitavas de final ainda a ser jogadas, né? A equipe do Atlântico de Erechim enfrenta a equipe da Fux de Seberi em Erechim. Primeiro jogo em Seberi foi 6-6, então falta essa definição. E essa definição, ela muda bastante a tabela. Na condição do Passo Fundo Futsal, por exemplo, hoje o Passo Fundo Futsal tem a 5ª melhor campanha. Se terminasse hoje e classificasse o Atlântico, Passo Fundo Futsal enfrentaria a equipe da AGE de Guaporé, sendo o primeiro jogo em Passo Fundo. Caso a Fux consiga a classificação eliminando o Atlântico, o Passo Fundo passa a ter a 4ª melhor campanha. E aí decidiria em casa contra a equipe da Cerca de Casca. Beleza, quem sabe, sabe. Dantas, é contigo. Exatamente. Giba, vou fazer a mesma pergunta agora para ti. Opa, aí ó, tá carregando nas costas. E quem tem o time na mão é tu, ele só divulga. Exato. Não, sério. Cerca montou um bom time, me surpreendeu essa equipe do Cerca. O próprio AGE de Guaporé. Lagoa Vermelha vem com uma equipe muito bem montada.
O Nuno com o Malau ganhou lá e os guaranis estão fora, né? Principalmente um deles que gosta de fazer bagunça está fora. Cerca ou Ágil de Cobaré? A pedreira é mesmo? Eu te diria que nós teremos a vantagem de jogar o segundo jogo na nossa casa. E isso para nós seria importante, né? É claro que com tu não ter a vantagem de empate na prorrogação, isso fica... talvez jogar o primeiro jogo em casa não seria também ruim, né? Porque se tu conseguir fazer o resultado contra uma Arge dentro de casa, tu joga a responsabilidade toda para cima do adversário. Então isso seria interessante. Mas jogar o segundo jogo ao lado do nosso torcedor também numa decisão seria para nós também, eu acho que o ideal. Mexe no time para as próximas partidas? Conserva o mesmo esquema, o mesmo sistema ou não? Nós temos, por característica, uma abordagem forte de Leão. E nós não vamos mudar isso que vem dando certo. Haja visto que hoje nós somos a terceira melhor defesa da competição. Então, nós estamos pautados sempre por uma defesa forte, mas tirando numa linha 1. Então, hoje, para te recuar, se pegar esse jogo como exemplo, nós tomamos o gol quando nós recuamos a marcação e fizemos o gol numa marcação alta. Então, por aí a gente já vê o quanto é forte a nossa equipe se defendendo numa zona onde o adversário consegue neutralizar as primeiras ações do adversário. Mas o futsal está 100% no preparo físico? Acredito eu que a resposta foi dada nesse jogo, onde a gente teve uma supremacia. Fomos muito superiores na prorrogação, onde nós procuramos impor o nosso ritmo. A nossa equipe tem sido assim, tem se caracterizado por isso, tentar estar sempre com o jogo na mão, procurar ter a bola. E eu acho que essa resposta quanto à preparação física nós conseguimos dar nesse último jogo. Eu acho que está nas mãos do Nero, que é um cara que todo mundo conhece aí em Passo Fundo, um cara que tem um conhecimento formidável. E a gente também tem no elenco jogadores que nessa valência são muito diferenciados. Então é também importante, é um dom também do atleta que ele consegue dar a sua lapidada, né? Só para complementar, Nero é o preparador físico do Passo Fundo Futsal. Só de liga ele tem mais de 10 anos de experiência. Então, por aí você já tira uma ideia da qualidade do trabalho desse jovem profissional que é aqui de Passo Fundo. Giba, dos lesionados, quem volta? E me cita, eu não consigo me lembrar de um dos lesionados que vinha subindo muito e daí se lesionou. Nós temos o Leozinho, que é um dos goleiros que está machucado. Temos o Billy, que não pôde jogar esse jogo, e o Pierre. São dois jogadores... Billy, é um moreninho. Isso, baixinho. Joga muito a bola. Tanto o Billy como o Pierre são jogadores que... O Pierre também é um jogador de qualidade. O Pierre é um jogador que veio para ser um dos jogadores que a gente costuma chamar de ponta firme do elenco, né? Aqueles que dão suporte para os mais novos, mas ele não conseguiu ainda ter uma sequência pelo número de lesões que teve. Então, e a gente ficou com déficit na ala canhota, pelo lado esquerdo nosso. O Vini também, que teve uma lesão, que vem lesionado desde o começo do ano, vai e volta, agora ele está conseguindo ter uma sequência, vem dando uma resposta que a gente achava até que ele não ia dar a resposta, essa resposta que vem entregando para a gente nessa temporada. Mas ele conseguiu se recuperar e hoje vem fazendo bons jogos aí. Então, a gente mesmo com desfalque, a gente continua sendo forte porque os que estão entrando estão correspondendo à altura. Matheus Gaúcho continua naquela mesma dele, marrento, mas faz gol. Mas me chamou a atenção que finalmente o Pato começou a fazer gol. Ele que veio para isso, aliás, o nome também já vem a marcação junto, né? Os jogadores, os times adversários sabem quem são os jogadores, aí a marcação pega em cima, como está, por exemplo, o centroavante do Passo Fundo. Muito bem marcado nos últimos jogos, porque ele é o goleador da competição. Assim eu vi no Pato, que é um jogador de talento. O Matheus Gaúcho é um jogador também que ele machucou, ficou muito tempo parado. Até hoje ele vem sofrendo com dores no tornozelo e a gente tem tido alguns cuidados para que ele esteja bem durante o jogo. E nessas questões aí de Pato, Matheus Gaúcho, eu acho que os dois se completam, eles podem até jogar juntos.
Em algumas oportunidades a gente já fez com que os dois jogassem juntos. E eu não vejo muito essa do cara ser o artilheiro. Agora eu cobro muito deles que eles cobrem, que eles consigam dar esse respaldo, essa sustentação para a linha de trás para tirar o sufoco. Então são características diferentes. O Pato é um jogador de maior mobilidade, o Matheus um pivô mais referência, mas que também sabe jogar de frente. Hoje o Pato faz uma linha 1 de abordagem de marcação que é muito importante dentro daquilo que eu penso sobre futsal, e o Matheus Gaúcho não tem tanta essa agressividade lá na frente. Então a gente tem que compensar sempre com aquele que ele está jogando, para que compense essa falta de agressividade lá na frente, coisa que o Pato tem bastante. Da minha parte, muito obrigado, boa sorte, parabéns à torcida do futsal. E você, torcedor do Passo Fundo, tá devendo. Com chuva, sem chuva, como falou o seu Jorge, tem que comparecer. Até a próxima, se Deus quiser, aquele abraço. O nosso agradecimento a você e as suas despedidas. Eu que agradeço o convite e me coloco sempre à disposição aí para quando precisar. É sempre importante falar do nosso Passo Fundo Futsal. E estamos aí na fase decisiva, né? Precisamos do nosso torcedor, ele tem sido de fundamental importância dentro da nossa casa. Já visto que nós estamos invictos dentro da nossa casa com apenas um empate contra o Atlântico de Erechim. O Atlântico empatou faltando 20 segundos contra nós. E então a gente agradece o convite e já convocamos o nosso torcedor aí que fique ligado, que logo sai o adversário e quem sabe no final de semana ou no começo da próxima semana já tenhamos o nosso jogo. Boa sorte. E o Novembro Azul está aí. Tenha toda a cautela e cuidado, você que está ligado na TV Passo Fundo. Até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413.